Saúdo os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, meus queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para trazer o ensinamento da Palavra de Deus, Escola Bíblica Dominical. Louvado seja o nome santo do Senhor, que nós vamos estar estudando hoje a lição de número 9, lição dos jovens, que tem como tema, dessa lição, o título do trimestre de 2020, segundo trimestre, é o Tempo de Conquistas. E tem aqui, nós vamos estar estudando o livro de Josué, Fé e Obediência no livro de Josué. O nosso comentarista ali é o irmão Reinaldo Odilo. Lição de número 9, para o dia 31 de maio de 2020. Era para ser dada ali na nossa congregação, mas em virtude dos acontecimentos dessa pandemia, as lições da nossa congregação ali, Jardim Almanara, Assembleia de Deus, Jardim Almanara, setor 3, Avenida Itaberaba 4645. Nosso pastor ali é o pastor Soler. O superintendente da escola dominical é o pastor Davi Soler. E tem os professores ali, pastor Jairo Canzano, irmã Janice, irmão Moisés, diácono Moisés, E meu nome é Lacerda, irmão Lacerda, também faço parte daquele grupo ali da escola bíblica dominical, auxiliando ali o nosso pastor. O pastor do nosso setor aqui, o setor 18, é o pastor Jeremias Borges, e o pastor do Ministério do Belém, é o pastor José, o presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Muito bem, a nossa lição hoje, ela tem o nosso textual, aliás, o texto do dia, porque os jovens é texto do dia, está em Efésios capítulo 5, versículo 15, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Efésios 5 e 15. Essa lição de hoje, que vai falar dos gibeonitas, ela tem pelo menos aqui três objetivos que devem se destacar na lição de hoje, para que possamos compreender melhor. O primeiro ponto aqui, conforme está na nossa lição, é conhecer os inimigos que se uniram contra o povo de Deus. Número 2, explicar a astúcia dos gibeonitas. Daqui a pouco nós vamos estar falando quem é esse povo, quem são os gibeonitas, E tá aí o terceiro ponto aqui, expor como o juízo e a misericórdia de Deus atuaram no episódio dos gibeonitas. A Bíblia diz que Deus é amor, mas também Deus é justiça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu convido todos aqueles que estão assistindo ou ouvindo a palavra de Deus para que abramos as nossas Bíblias ou as nossas revistas para acompanhar a leitura do texto que está em Josué, capítulo 9, versículo de 1 a 6 e 15 a 16. A palavra do Senhor nos diz assim, versículo de número 1. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os aveus, e os jebuseus. Versículo 2, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Versículo 3, e os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si
E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Versículo 6. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Versículo 15. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Versículo 16. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Amém? Glorificado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição de hoje, irmãos, ela vai tratar aqui de um assunto onde começa lá de Moisés, né, que Deus havia dado a orientação a todo aquele povo que um dia eles iriam entrar na terra prometida, já a promessa feita lá no capítulo 12 de Gênesis a Abraão, depois a Isaac, depois a Jacó, e veio ali com Moisés, e Moisés não teve a autorização de Deus para atravessar aquele povo, por algumas razões que Deus não deixou que Moisés entrasse com o povo na terra prometida, tão somente que ele subisse ali no Monte Nebo e olhasse e avistasse a terra. Então nós vamos notar que Deus escolheu quem? Escolheu Josué para que conduzisse aquele povo até a terra prometida, como já fizera o Senhor lá no passado a Abraão. Então nós vamos ver que o primeiro episódio que nós vamos ter ali é o Rio Jordão. Eles teriam que passar o Rio Jordão. Passaram o Rio Jordão. Depois eles vão ter Jericó pela frente. Eles venceram Jericó através de quem? Através do poder de Deus. Através da ação milagrosa do poder de Deus. Depois eles vão ter pela frente a cidade de Ai, que foi a lição que foi ensinada a semana passada. Se eu não me engano, pelo o pastor Jairo Canzano, né? E ali houve um problema sério, porque Israel colheu a derrota. Quem assistiu, quem ouviu a lição, o ensinamento, nós vamos ver ali que houve algumas falhas, né? Que houve algumas falhas ali por parte de Josué que não devem ser mais repetidas, né? Ou não deveria ser repetida, nesse avanço com o foco mirado para onde? Para a terra prometida. O primeiro ponto que nós temos que analisar aqui, e já estava na lição passada, é que existem alguns perigos que nós, Josué, naquela época, deveria ter notado, e nós, por extensão a nós hoje também, temos que tomar por base como lição e também nos precaver. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, principalmente os líderes, ao delegar responsabilidade a alguém dentro da igreja. Aqui nós vamos ver que Josué delegou responsabilidade de forma indevida. Ou seja, ele confiou de forma cega nos espias e deu no que deu. O outro perigo é a visão equivocada. Porque a visão, ela não é somente de uma guerra física de seres humanos. Ela também contém ali a parte espiritual. Né? Em tudo que nós vivemos aqui na Terra, vivemos aqui num plano, digamos assim, num plano horizontal, mas a nossa vida, o nosso ser, ele tem que estar em forma de quê? Horizontal. Digo, vertical. Olhando para Jesus.
né? Então aqui a visão que foi equivocada porque os espias não sabiam como vencer uma guerra espiritual. Nós vamos ver aqui no terceiro ponto, jamais devemos subestimar o inimigo. Né? Isso aqui foi um dos pontos que Josué cometeu uma falha muito grande. Ele subestimou o inimigo. Mas será que isso acontece hoje também? Também acontece. Né? Tem muita gente aí, principalmente a classe religiosa, aqueles que se dizem evangélicos, vem subestimar o inimigo. Outro ponto importante aqui é confiar em si mesmo. Josué confiou lá nos 3.000 guerreiros. Nós não devemos confiar em nós mesmos. A nossa confiança está em Deus. E outro ponto importante aqui que tem que se tomar cuidado, achar que o pecado não traz consequência. É só olharmos lá para o Jardim do Éden, aonde ali surgiu o primeiro pecado. É só olharmos lá para o céu, quando ali Satanás seduziu uma terça parte dos anjos e provocou tudo aquilo contra Deus, de lá ele foi lançado e está nas regiões celestiais. Então, nós vamos ver aqui que achar que o pecado não traz consequências. Não diz pecadinho, pecadão não, pecado é pecado. E o cristão, aquele que serve a Deus, ele tem que tomar cuidado com isso para ele não ser derrotado pelo inimigo. Outro ponto importante aqui que vemos muitas pessoas, principalmente aqueles que não têm assim, uma afinidade com Deus, com a palavra de Deus, é culpar a Deus pelos problemas. Né? E eu coloquei aqui uma observação. Esses foram os perigos que levaram Israel a amargar a derrota na primeira batalha contra a cidade de Ai. Outro ponto importante nessa minha introdução que eu quero dizer aqui é que nós temos que, na luta, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades, contra os espíritos que estão ali, os espíritos maus que quer nos afrontar, mas na verdade ele quer afrontar a Deus. E para isso, o que nós precisamos? Precisamos de vigiar. Primeiro ponto. Segundo, orar e buscar a Deus. Terceiro, ter discernimento. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,6, ele disse assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Temos que estar o quê? Vigiando. Porque o inimigo, ele está aí querendo armar alguma para mim e para você. Agora, como podemos discernir o perigo do engano e da falsa aparência no meio do povo de Deus? Estando mais conectado com Deus. É viver uma vida conectada com Deus. DDD, descarte direta a Deus. DDD. Para que nós possamos, e aqui vai muito para os líderes também, né? Que eles têm responsabilidade na igreja, né? Nós vamos ver aqui que esse povo, os gibeonitas, é verdade, eles estavam bem próximos ali do acampamento de Israel. Eles estavam apavorados, eles estavam com medo. Por isso que nós vamos ver o texto que nós lemos aí, né? Nós lemos aqui que está em Josué 9, 1, 6, 15, 16, aonde eles vão armar alguma coisa, usar artimanha para eles não serem exterminados, né? Então eles vão usar alguma coisa nesse sentido, porque
as próprias nações que eram consideradas aquelas confederações, eles estavam assustados, porque já tinham ouvido a história dos judeus. Por certo, o que o Senhor fez antes do Rio Jordão e depois do Rio Jordão. Tudo aquilo que Deus fez. Israel agora teria pela frente o próximo inimigo, que seria quem? Seria eles, os gibeonitas. Né? Agora, quem eram os gibeonitas? Vamos lá, eu marquei aqui. O termo gibeonita refere-se aos habitantes da cidade de Gibeão, como também dos habitantes das 3 aldeias circunvizinhas de Gibeão, Quefira, Beerote e Kiriate Jearim, conforme está em Josué capítulo 9, versículo 17. Os gibeonitas, conforme está na nossa revista, levavam uma vida precária entre os israelitas. Na época do Reino Unido, Saul promoveu lá uma matança contra eles, que está lá em 2 Samuel 21:1. Mas nos dias de Davi, eles exigiram que fosse feita a justiça por esse ato. Em razão dos 7 filhos de Saul, foram entregues aos gibeonitas, os quais por eles foram executados. Nesse episódio aqui, nós vamos estar vendo mais na frente ali, foi que Saul não obedeceu, Saul não considerou a aliança que os gibeonitas tinham feito ali com Josué, com os príncipes, né? Ele não considerou. E também nós vamos ver que em 2 Samuel 21, o único que se escapou aí foi Mefibosete, que todos já conhecem a história dessa personagem, né? Os gibeonitas eram contados entre os mais antigos habitantes de Canaã. Né? Nós estamos falando aqui quem era os gibeonitas, né? Os gibeonitas. Então, nós vamos ver aqui, meus queridos irmãos, que eles chegaram ali, os gibeonitas, dando uma de coitadinho, né? Dando uma de coitadinho para ver se enganava Josué. E vamos ver aqui que Josué já tinha sido surpreendido na batalha contra Ai. E nós vamos ver aqui que Josué, ele também agora ele é surpreendido novamente. Por que ele foi surpreendido? Por que o servo de Deus ele é surpreendido, às vezes, com coisas que ele poderia ter evitado? Né? Um ponto muito importante aqui, ele não vigiou, nem consultou a Deus. Por essa razão ele foi enganado. Por essa razão ele sofreu as consequências. Agora ele teria o quê? Ele teria que administrar essa situação. Agora aqui vamos entrar no tópico da lição, né? Tópico 1, 2, 3, são 3 tópicos. E vamos ver aqui realmente, o primeiro tópico fala, os inimigos se unem contra Israel. Que é aquelas confederações que eu falei, né? Eram 7 mais ou menos, eu marquei só 3 aqui. Vamos conferir daqui a pouco isso daí. Aqui fala da inveja dos inimigos, e aqui fala quais eram os povos que habitavam a terra de Canaã. Eu marquei aqui, lá dos 7, eu preferi marcar aqui pelo menos 3, né, são muito conhecidos, que são os girgaceus. Quem eram os girgaceus? Eles eram descendentes de Canaã e eram cananeus. O nome da principal cidade deles era Carquisa. Nós vamos ver aqui o segundo eram os heteus, né? Descendentes de Éter, que era o filho mais velho de Canaã e habitava na parte sul da terra prometida, perto de Hebrom. Era um povo semita. Para falar desse povo aqui tem história aí, vai longe, viu meus ouvintes, irmãos da palavra de Deus. Aqui só estamos dando destaque aqui para trazer assim menção, né, sobre esses povos aqui, mas aqui a história é longa, né? Aqui também fala dos jebuseus, né? Os jebuseus estavam entre as 7 populações cananeias condenadas à destruição
pelos escritos bíblicos, né? Usualmente aparece em último lugar na lista. E tem aqui referência, muitas referências, né? Gênesis 10, 16, 15, 21, Êxodo 3, 8, 17, 13 e 5. Tem aqui Deuteronômio 7, 1, 20, 17, Josué 3, 10 e 9, 1, e por aí vai. Amém? Agora, os inimigos unidos para peleja, que é outro ponto que nós vamos estar falando. Segundo a história, os inimigos não eram unidos entre si. Eles uniram agora para pelejar contra Israel. Mas, na verdade, o dia a dia deles, lá do passado, eles não eram unidos entre si. Aqui nós vamos ver que eles eram uma confederação de cananeus que estavam apavorados. Então eles procuraram ficar o quê? Na defensiva. Quem sabe no contra-ataque a gente consiga surpreender a Israel. Eles estavam se preparando de um possível ataque de Israel. Então por isso que eles ficaram ali na defensiva. Eles queriam destruir quem? O povo de Deus, né? Essa união dos inimigos de Israel existe até os dias de hoje. Você vai ali em Israel, no Oriente, ali em Israel. Israel é rodeado ali de inimigos. Se fora possível, já tinha destruído Israel há muito tempo. Assim também, hoje não é diferente com a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor é o Israel de Deus. Fundada por Jesus ali em Mateus 16, a igreja tem um fundamento importantíssimo na era da dispensação do Espírito, né? Da dispensação da graça. Então, por certo, ela seria mesmo perseguida, e tem aí um comandante, né, por trás de tudo isso, que é espiritual, que vai até os últimos dias aqui da igreja aqui na Terra. A igreja será perseguida de forma clara, às vezes de forma oculta, mas ela será perseguida. Mas lá no Salmo 37, versículo 5, a gente encontra ali o salmista dizendo assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo o mais ele fará. Será que nós estamos confiando em Deus, irmãos, nesses dias tão difíceis? Muitas vezes eu pergunto isso para mim mesmo. Mas Isaías aqui, ele dá um complemento, Isaías 54, 17. Ele diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti no dia do juízo, tu condenarás. Aquele que confia em Deus, que confia no Senhor, pode levantar todo inferno. Porque a Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra o povo de Deus não prosperará. Você pode crer nisso? Nós vemos aqui, eles se juntaram, né? Mas eles tinham um respeito muito grande pelo nome de Josué. O nome de Josué já tinha chegado a fama ali do general Josué, né? Eles estavam com medo, pois sabia que o Deus de Israel era terrível e invencível. Realmente, Deus não perde, irmãos. Nem vai perder. Eles começaram a se sentir derrotados antes mesmo da peleja. Ou seja, sentiam-se derrotados por antecipação. Agora, quem anda na presença de Deus em sinceridade, em santidade, pode ter certeza, vai ser respeitado pelos inimigos. Não é simplesmente esses inimigos que tem aí não, que são seres humanos como nós não, mas é quem está por trás deles. É
quem comanda eles. Já viu alguém falar que tem corpo fechado? Isso a gente ouve muito aí, né? Já viu alguém falar isso? Tem um corpo fechado. Em nós, que cremos em Deus, que entregamos as nossas vidas a Deus, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade Santa que mora em nós. Jesus falou disso. É 3, mas é 1, unidade. Viremos e fazemos morada. Né? Jesus falando, eu, o Pai e o Filho, né? Digamos assim. Morada em quê? Morada em ti e morada em mim. Agora, um problema seríssimo aqui, que nós vamos ver que contra Ai, Josué foi com 3.000, subestimou lá os adversários. E aqui nós vamos ver que os inimigos são numerosos, é uma confederação, eles são numerosos. Será que números impressionam a Deus? Obviamente que não. Obviamente que não. O inimigo pode ser maior, pode ser grande, mas o maior é quem está conosco. Deus pode mandar um anjo só e matar aí mais de 185 mil pessoas. Que está afrontando a ele. Lembra de Senaqueribe quando afrontou lá o povo de Deus? Mandou carta. Isaías e Ezequias pegou a carta, não, vamos mandar para o endereço certo, mandou para Deus. Quando o inimigo te afrontar, me afrontar, entrega para Deus. E descansa em paz. Nós vamos ver aqui, irmãos, que nessa luta entre mal e o bem, o mal ele atua, assim, digamos assim, a estratégia dele, com várias frentes, digamos assim. Aqui nós estamos vendo os cananeus versus Israel, os gebionitas versus Israel. Né? Quais seriam as suas estratégias? Primeiro, eles eram, vamos considerar aqui, ardil, mentirosos, tinham astúcia, tinham artimanha e tinham uma falsa sabedoria. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 3, ele disse assim, Paulo aqui no caso ele está expressando em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo, da mesma forma que Eva. Então, está registrado em 2 Coríntios 11, 3, então ele tinha o quê? Essa preocupação. Quando ele fosse embora, deixasse ali os coríntios ali, viesse ali o inimigo e enganasse eles da mesma forma que Eva foi iludida, né? Josué também, e nós, se quisermos vencer o mundo, a carne e o inimigo, precisamos ter vigilância. Porque aquele que serve a Deus e anda corretamente, irmãos, ele vence o mundo, né? Ele vence a carne, que é nós mesmos, e o inimigo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Assim, aquele que julga estar firme, ou seja, ou julga estar em pé, cuide-se para que não caia. Não existe supercrente. Não existe supercrente. Nós somos dependentes 100% de Deus. Agora vamos para o segundo tópico aqui. O segundo tópico fala da astúcia dos gibeonitas. Aqui a astúcia tem a ver com traquinagem, tem a ver com travessura, né? Aqui nós vamos ver os ardis do inimigo e nós vamos ver o perigo da astúcia do inimigo.
Um ponto muito importante que está no versículo 4 e 5 que nós lemos aqui são as aparências que enganam. Enganam mesmo. Porque ardil aqui quer dizer o quê? Ardil é igual o quê? A seduzir. Então eles vieram seduzir, ludibriar, enganar, usar de artimanha. Ardil nada mais é que a manobra de induzir alguém ao erro. Quando nós vamos na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé. Viu o que Pedro falou aqui? Sede sóbrios, vigiai. Paulo falou ali, antes aí que eu falei, um pouquinho antes aqui que eu disse, Paulo dizendo que quem acha que está firme, forte, em pé, toma cuidado. Porque um deslize, o inimigo vem e derruba. Os ardis, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, ocultam males destruidores. Vejamos aqui. Os gibeonitas já se viam derrotados por antecipação, como eu já disse aqui há um tempo atrás, né? Eles criaram uma estratagema. Eles eram astutos, né? Por isso que eles agiam dessa forma. Então, o que eles fizeram? Vamos fazer um concerto com Israel. Se nós fizermos um concerto com Israel, nós não vamos ser mortos. E eles fizeram um concerto mentiroso, né? Porque eles mentiram, né? Mas aqui nós vamos ver que Deus permitiu que os aveus e outras nações permanecessem no meio do seu povo para provar a fidelidade de Israel diante dele. Muitas vezes Deus permite muitas coisas, irmãos, não para ele ver se nós vamos provar, porque ele sabe de tudo, mas para que nós tenhamos, seja positiva ou negativa a nossa forma de agir, mas para que nós tenhamos o quê? Um ensinamento. Aqui, Josué, ele está tendo ensinamento. Ele está tendo ensinamento porque já é o segundo episódio que ele dá uma, digamos assim, como do vocabulário, rateada, né? A igreja de Deus está no mundo e tem uma missão importante, né? Ela está no mundo, não é do mundo, mas ela tem uma missão importante. Porém, muitos são os que estão dentro dela. Olha que coisa terrível, irmãos. Todavia, não pertencem a ela. Muitos frequentam templos, irmãos, mas não pertencem à igreja de Cristo. São cristãos meramente deformados, falsos, hipócritas, igual os gibeonitas, né? Igual aqueles sacerdotes que não eram do lado do bem, só fazia coisas que não devia. Mas tem gente assim, hoje tem, irmãos. Sobre toda a igreja, de modo geral. De modo geral. Nós vamos ver aqui que muitos desses são bonitos, né? Bonitos, elegante por fora, boa aparência, né? Boa aparência, mas seco, vazio e sem vida de Cristo em si. Eu coloquei uma observação aqui, que o Senhor Deus nos livre desse mal. Que não possamos fazer parte desse grupo, né, irmãos? A estratégia dolosa dos gibeonitas, vejamos aqui, eles se apresentaram como se fossem os coitadinhos, miseráveis de um lugar distante. Será que essa estratégia mudou no ser humano? Não. Nós vemos muito isso acontecer hoje, pessoas tentando passar a perna nos outros, né? Tem até um código aí da lei que eles usam aí.
Muitos são as pessoas, irmãos, crentes e não crentes, que usam desses artifícios para enganar a outros crentes aqui, irmãos. Não é crentes que têm conexão com Deus, não. É crente só no nome ali, mas não tem conexão com Deus, não. Os gibeonitas aqui, eles mentiram. Eles moravam próximo, estavam bem do lado ali do acampamento de Israel. Nós vamos dizer, não, num lugar bem distante aí, né? Vieram como coitadinho, vestido mal, sapato tudo rasgado. Na verdade, eles estavam, o quê? Com medo. O que uma pessoa com medo não faz, né? O que a pessoa com medo não faz? E eles queriam o quê? Eles queriam paz, né? Eles queriam paz aí com o povo de Deus. Quem quer morrer, né? Só um maluco, né? Que quer morrer. E tem um ditado no mundo que diz que a mentira não dura muito tempo, né? O ditado que tem no jargão é que a mentira tem perna curta, né? É um jargão. Mas ela não dura. E nós vamos ver aqui que 3 dias depois a mentira foi descoberta. Né? E o perigo da convivência com o engano. Agora eles vão conviver juntos, né? Porque será que tem gente no nosso meio que age dessa forma? Agora responder, você responde a você mesmo. Paulo falou do fermento que pode levedar toda a massa. Está lá em 1 Coríntios 5,6. Leveda, chega ali o fermento, mistura, aí o negócio fica feio. Então nós temos que vigiar. Onde podemos ver a falha de Josué? Como nós já falamos aqui, Josué falhou pelo fato de não consultar Deus, né? E confiar nele mesmo, na carne, né? Não consultou a Deus e não vigiou. É por isso que teve esses problemas ali. E quais foram as estratégias que os gibeonitas utilizaram? Eu coloquei aqui alguns pontos, é bem rápido, eu não vou estar comentando eles, não só vou estar citando. Eles fingiram propósitos pacíficos, oferecendo aliança, né? Ou em outras palavras, eles queriam se misturar. Né? É complicado, né? O povo de Deus querer se misturar com aqueles que não pertencem a Deus, né? Principalmente nos dias de hoje. Eles fingiram submissão, a ponto de nós somos os teus servos. Eles fingiram piedade. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus e conseguiu. Eles se disfarçaram muito bem a ponto de enganar um general experiente, Josué. E enganaram. O inimigo de nossas almas também utiliza a mesma estratégia dos gibeonitas. Ele mostra sempre o lado bom das coisas. Quanta gente não cai nisso, né? O inimigo lá mostra o lado bom. Oh, que bom, bacana, legal. Oh, isso não tem nada a ver, não. Tudo o mesmo Deus. Não é assim, não. Cuidado, vigia. Josué e os príncipes de Israel deixaram-se levar pelas aparências, cometendo um grave equívoco e pagaram um alto preço. Né? Eles pagaram um alto preço. Nós vamos ver aqui que a armadilha, a farsa, foi descoberta. 3 dias, né? Descobriu o erro, né? O erro que Israel descobre, o erro, né? Que eles tinham cometido. E nós vamos ver aqui que as artimanhas, os erros e as mentiras têm vida curta, né? Como eu falei aqui, foram só 3 dias, e os que agem dessa forma desonesta, quem age de forma desonesta, pode ter certeza, não vive em paz. Os israelitas murmuraram contra os príncipes. Teriam que arcar agora com as consequências. Eles fizeram um acordo com os cananeus. Não podia feri-los em função do juramento que eles haviam feito. Os príncipes e Josué fizeram um juramento. E o juramento Jesus mesmo falou do juramento, né? Ele tem um peso muito grande. E nós vamos ver ali, Josué teve que honrar o acordo com os enganadores, né? A manutenção da aliança deveria ser o quê? Mantida. A quebra do juramento constituía uma grave transgressão.
Depois você lê lá em Mateus capítulo 5, 33 ao 36, Jesus falando a respeito desse juramento. Josué os libertou da morte e depois fez deles servidores. De que forma? Eles foram rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar. Neste ponto aqui vemos que a punição, que foi a punição que eles receberam, né? Os príncipes queriam fazer os gibeonitas de escravos na congregação. Mas nós vamos ver um outro ponto interessante aqui, que Josué fez eles de escravo, mas no santuário de Deus. Assim Josué, está escrito, né? Assim Josué curiosamente os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou, pois a maldição não cai sobre quem não merece. E nós vamos ver aqui que a justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, mesmo nesse caso aqui dos gibeonitas, né? Eles queriam preservar a própria vida, como nós já dissemos aqui. Então ali eles montaram ali um plano ardiloso, um plano mentiroso, e mesmo com erro, Deus teve misericórdia deles, né? Será que estamos honrando o compromisso com Deus? Responda a você mesmo. Eu respondo para mim, você responde para você. Você está honrando o compromisso que você tem com Deus? Será que estamos honrando aquela aliança que um dia foi feita? Uns de frente ao pastor, outros de frente ao sacerdote, padre, etc., que é a aliança do casamento. Será que nós estamos honrando, né? E aqui nós já estamos indo para o ponto final da nossa lição, que diz assim: quem são os gibeonitas atuais? Os gibeonitas atuais na igreja. Primeiro ponto, são os pregadores da teologia da prosperidade. Meu Deus, isso aqui é uma coisa terrível. Muita gente está indo atrás, né? E também tem interesse, né? Se eu der receber 1000, eu vou lá, ué. Não é bom? Mas não é meio assim não, tá? Eles dizem que estão debaixo de uma unção profética. Tudo quanto eles determinam, acontecerá. É Deus que determina, não, eles determinam. Aqui nós vemos que eles praticam filosofias orientais e também a confissão positiva. Quantas pessoas que às vezes pagam porque não vai num curso de doutrina, pelo menos na nossa igreja, né? A Assembleia de Deus, que o ensinamento é formidável. Não vai na escola dominical. Parece que essa cultura brasileira, né, de aprender, de atingir conhecimento, parece que ela infiltra, né, todos os lados, né? Nós vamos ver que esses pregadores da teologia da prosperidade são considerados aqui igual os gibeonitas. Os gibeonitas, eles enganaram, usaram de artimanha, né, traquinagem. Será que são falsos líderes e falsos ensinadores? Né? Ensinos recheados de heresias e falsa unção e falsa espiritualidade. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Seus costumes são mundanos, são amantes somente do dinheiro. O segundo aqui é os defensores da teologia unicista. O que é isso, irmão Lacerda? Esses aqui são aqueles que negam a Trindade Santa,
Pai, Filho e Espírito Santo. Eles classificam de outra forma. Eles dizem que o Pai se manifestou só lá, no Antigo Testamento. E que no Novo Testamento, como Filho. E hoje, aqui, no nosso dia, ele se manifesta através do Espírito Santo. Agora, tem diversos textos que derrubam tal teoria. Não vou ler aqui porque eu já tenho que estar encerrando aqui a escola. Mas eu vou te deixar aí, você anota depois. Mateus 3, 16, 17. Mateus 28, 19. João 14, 16. 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios 13, 13 aqui é aquela bênção, né? Apostólica, né? Que se dá na igreja. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam entre vós. 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Em um. 3 em uma pessoa. Só para quem tem fé. E o terceiro ponto aqui é apologistas da ordenação feminina. Nada contra as mulheres, né, irmãos? O próprio Jesus valorizou muito. Você vai ler os evangelhos ali, os evangelhos, Jesus valorizando a mulher. Mas não há base bíblica para tal. Não há base bíblica para você separar uma presbítera, uma bispa, uma pastora, uma diaconisa. Não há base bíblica. O problema é esse, que não há base bíblica, não somos nós. Porque não encontramos referências no Novo Testamento. Encontramos, sim, muitas mulheres importantes na Bíblia que ajudaram bastante no ministério de Jesus, no ministério de Paulo, no ministério dos apóstolos, lá no Antigo Testamento encontramos muitas. Mas, afinal, a Bíblia é a lei que vem de Deus. E por essa razão, nós temos que seguir o quê? A Bíblia. E para concluir aqui essa lição que vimos ali, os gibeonitas enganando o povo de Deus, para que nós não venhamos como ali o povo de Israel, que nós não venhamos ali como foi Josué, enganados. Tem aqui pelo menos 3 pontos que eu deixei aqui para a sua meditação, para concluir o ensino. Primeiro, se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Salmo 127, versículo 1. É o Senhor. Vigiai e orai para que não caia em tentação, ou não entreis em tentação. Está lá em Mateus 26, 41, Lucas 21 e 36. Vigiai. E aqui outro ponto aqui que está em Apocalipse 16 e 15. Bem-aventurado é aquele que vigia. A Bíblia diz que Jesus vai vir buscar a igreja de uma forma que vai surpreender. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Ele não é um ladrão, mas virá como um ladrão. Vai vir buscar o que é bom. Aquilo que o ladrão entra numa casa, você vai levar coisas boas, que tem valor. E Jesus vai vir buscar a sua igreja. Os lavados e remidos no seu sangue. Bendito seja o nome de Jesus. Quem em nossas decisões ou escolhas tem consultado a Deus para se sair bem? Que nós possamos, nas nossas escolhas, antes de tudo, consultar a Deus. Já amarguei várias experiências aí, pelo fato também de querer tomar decisão assim, tem que consultar a Deus. Você não quer ser enganado? Busque a Deus. Sobre toda circunstância da vida. Sobre todos os momentos em que eu e você tenhamos que tomar alguma atitude, alguma decisão, seja no investimento, seja no compromisso,
sentimental entre homem e mulher, seja o que for. Deixa Deus agir na sua vida. Ele tem 3 respostas: sim, não e espera. Seja qual for a resposta que Deus te der, glorifique a Deus porque Ele conhece todas as coisas. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Que logo possamos estar ali juntamente com os irmãos na congregação do Jardim Almanara, participando da aula ali, todo mundo de forma presencial, como sempre fazemos aos domingos. Eu estou aí pelo menos há 50 anos, né, que eu conheço a escola dominical, desde criança, né, assim, lar evangélico. E é uma benção. Você que não está acostumado em escola dominical, vá à escola dominical porque você vai aprender muito. Vá aos cultos de doutrina que você vai aprender muito. Porque Deus quer que nós sejamos uma bênção no mundo para salvar esse mundo da perdição. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.